Se torne membro do clube do canal no Edson Castro Oficial e tenha acesso a conteúdo exclusivo, entrevistas exclusivas que a gente faz com convidados, cortes exclusivos e tudo isso por R$5, menos do que uma coquinha gelada. Além de conteúdo exclusivo, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse no YouTube. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Quero comentar aqui uma matéria do UOL sobre a Vila Mariana, bairro do Luca, que é o meu filmmaker, o Abiscoitado, que ele mora lá. Conheço a Vila Mariana muito por causa do Luca. Na verdade, eu conheci antes do Luca, né? O Luca não é tão especial assim. Mentira, Luca, te amo, amigo. Saudades. Mas eu conheço a Vila Mariana porque já estudei lá, fiz alguns cursos na Belas Artes. Tive amigos que estudaram na Belas Artes, tive amigos que estudaram na SPM, tive amigos que moraram na Vila Mariana. Então conheço a Vila Mariana de outros carnavais, de outras fantasias. E a Vila Mariana mudou, e mudou muito. Muito, 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 muito. No sentido de que a Vila Mariana não é mais o que foi um dia, assim como outros bairros de São Paulo passam pelo mesmo processo, assim como Perdizes, assim como a Moca, assim como Ipiranga. E a Vila Mariana tá passando pelo efeito. Ou negocia ou fica ilhado, o efeito Dubai da Vila Mariana. Vamos entender um pouquinho do que é isso daqui? Quem mora há décadas em casas na Vila Mariana se diz cansado de sofrer assédios para vender os seus imóveis. A construção de grandes e luxuosos empreendimentos leva moradores a compararem o bairro com Dubai. Contra a verticalização, eles colocam placas na fachadas de casas, negando a venda. Quando minha mãe faleceu, um corretor veio me dar pêsames e logo em seguida pediu para comprar a casa. Na Praça do Toro Washington, pelo menos 16 casas foram ao chão, segundo moradores. As pessoas estão sossegadas nas suas casas e de repente a campanha não para de tocar, uma casa que eles não querem vender. Você realmente tem um conflito legítimo. E aqui a matéria, né? Ou negocia ou fica ilhado. A adoção de placas na casa é um movimento que surgiu com a criação de chega de prédios. Lá os moradores se mobilizam para sensibilizar outras pessoas contra a verticalização. O recado é claro, eles se dizem cansados do assédio em nome de construtoras e incorporadoras para vender suas propriedades, muitas delas adquiridas décadas atrás. Quando minha mãe faleceu, da janela de casa mesmo, os moradores veem espaços que carregam memórias afetivas darem lugar a grandes empreendimentos. Um movimento que moradores chamam de dubalização. Nos arredores da praça, em referência aos arranha-céus luxuosos, né, do Oriente Médio. Nos arredores da praça do Toro Washington Pelúcio, pelo menos 21 casas foram para o chão para dar espaço a pelo menos 3 torres do projeto Cirela, nome The Palace. As Cirelas em todos os processos seguem as leis, terceiros, tá? Já a prefeitura diz que a revisão da lei de solo segue diretrizes que estabelece prioritárias para o maior adensamento de áreas localizadas em torno da estação de transporte. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá vendo? A prefeitura diz que a revisão da lei de uso de solo segue diretrizes que se estabelecem como prioritárias para o maior adensamento de áreas localizadas em torno de estações de transporte público. Adensamento de áreas localizadas em torno de transporte público. Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais estações de metrô crescendo por aí, tá? Porque a especulação imobiliária, ela caminha junto com a linha do metrô aqui em São Paulo, tá? Os condomínios ocuparão 2 endereços do quarteirão. Mesmo ligando a venda, a Meiko relata que continuou recebendo visitas indesejadas. As incubadoras enviavam vários representantes, dizendo que os vizinhos já tinham assinado e que nós ficaríamos encurralados no meio dos prédios. Isso aqui é uma ameaça real. Ela lembra ainda que outro corretor fez proposta e apareceu 10 vezes na casa dela. E uma das visitas levou um contrato, mesmo ela não concordando em vender. Agora a Meiko teme que a demolição da casa do vizinho, que vendeu o imóvel dela, afete a sua, já que são germinadas. Ela ainda lida diariamente com o barulho da demolição, construção, aumento do trânsito e poluição. Cara, deixa eu anotar tudo aqui que tem muita coisa pra falar sobre isso. Estrangulamento de miolos. A professora que mora há 30 anos na região descobriu um incômodo que sentia na área individual. Quando o plano diretor passou por revisão, o zonamento da região, que era zona mista, passou a ser classificada como zona eixo de estruturação da transformação urbana. Isso significa que permite construção de residência, comércio e serviço em uma mesma quadra, mas visando o adensamento. A mudança de paisagem sempre foi muito impactante, porque envolve uma série de coisas que acredito, desde a preservação do meio ambiente, passando pela preservação da identidade da cultura dos bairros. Isso aqui esquece. Esse papo aqui de cultura dos bairros, esquece. E esquece que isso aqui é um papo sério, que não vai existir mais. Enfim, cara, é uma matéria aqui bem grande, bem completa, que fala muito sobre o que tá rolando na Vila Mariana. Mas isso aqui tá rolando tanto em Perdizes, Ipiranga, Moca, todos os outros bairros que crescem em São Paulo, que não vão mais existir bairros em São Paulo. Sim, ou os bairros vão cada vez mais morrer. Esqueçam conceitos de bairros,
em uma cidade como São Paulo. Por quê? O que acontece com a Vila Mariana? A Vila Mariana, ela chama atenção porque era um bairro muito arborizado, cheio de árvores, com casas antigas, um clima de bairro muito grande, pessoas andando na rua, um clima muito civilizado, próximo a locais de comércio, próximo da Avenida Paulista. Então você tinha uma região muito legal de você morar, onde você tinha algumas empresas próximas, mas mesmo assim você tinha um clima de bairro. Então era uma região muito, muito amistosa. Isso faz com que ela se torne um lugar legal de você morar. Fala assim, pô, uma Vila Mariana é muito legal de se morar. Você vai morar num bairro gostosinho, arborizado, com gente bonita, com gente legal, com um clima gostoso, de bom dia, com os restaurantezinhos, com coisas acontecendo. E isso é uma coisa que atrai pessoas para os lugares. E as pessoas resolvem começar a se mudar para os lugares. Só que aí também as imobiliárias começam a entender que, opa, temos uma oportunidade. Vila Mariana está em hype. Vila Mariana é um bairro legal. Vila Mariana começa a aparecer nos bairros mais visitados, mais requisitados. Então o que a gente precisa fazer? Vamos começar a subir prédios na Vila Mariana. Então o que as imobiliárias começam a fazer? Começam a destruir as casas da Vila Mariana. Então ela começa a mudar ali a topografia, né? A topografia não, mas começa a mudar o cenário daquele bairro. Então aquelas casinhas, aqueles sobradinhos, aquelas ruas do jeito que eram, já não existem mais. Porque ela começa a demolir as casas e onde haviam 4, 5 casas, agora existe uma torre de 10, 15 andares. Antes, onde havia uma rua tranquila, de velhinhos, de senhores ou de famílias, onde crianças jogavam bola na rua, hoje tem 6, 7 prédios, onde saem inúmeros carros todos os dias, e aquele clima tranquilo de bairro, que fez com que aquele bairro, se fosse algo conhecido por ser algo legal, gostoso, se tornasse um bairro muito agitado. Aquela rua que antes, né, tinha calçada, você tinha um ambiente, né, de bairro, quase aquele climinha de interior mesmo dentro de São Paulo, começa a perder um pouco dessa vibe. Por quê? Os moradores dos prédios, eles têm uma vaga na garagem, mas eles têm 2 carros, por causa do esquema do rodízio de São Paulo, e aí eles acabam parando o carro na rua. Esse carro parado na rua atrai muito dos bandidos de São Paulo, que acabam indo roubar os carros na rua, então começa a ter toda uma movimentação. Cria-se também bares, restaurantes, baladas ou outros tipos de ambientes para que, né, tenha um fluxo de pessoas de atendimento para essas pessoas que precisam desses serviços, né? Então você começa a ter ruas cada vez mais movimentadas, você começa a ter trânsito, você começa a ter correria, grito, esse bairro começa a ser visado, e você vai desconfigurando aquela característica daquele bairro em torno desse adensamento. E aquela identidade própria que aquele bairro tinha, ela não existe mais. Principalmente levando em consideração que as imobiliárias e a arquitetura brasileira, ela visa uma coisa só: o lucro. Ed, qual que é a estética? Se vai ser bonito, se vai ser legal, se vai estar integrado, não vai. Mano, eles vão seguir a regra que tem que seguir, porque a lei manda, vão ganhar a grana que tem que ganhar, e foda-se. E vão usar o máximo possível aquele bairro, até que aquele bairro não esteja mais na moda, e irão para o próximo bairro. E depois irão para o próximo bairro. E depois irão para o próximo bairro, e consequentemente irão seguindo para o próximo bairro. Ou voltarão para um bairro que estará em alta, como é o caso que está acontecendo agora com a região da República. E a gente vai desconfigurando o bairro, e onde tivermos um bairro, ele deixa de ser um bairro. Ou ele deixa de ter um pouco daquele clima, daquela vibe, daquela coisa mais histórica, gostosa. Ele vai se tornando um lugar nenhum. Essa é a geografia de lugar nenhum que a gente está criando em São Paulo. Então vamos lá. Olha o ciclo que é um bairro em São Paulo. Você tinha um casarão com árvore, virou o quê? Um estacionamento. Você tinha uma casinha, tinha 3 sobradinhos demolidos, virou o quê? Terreno baldio. Provavelmente vai virar um prédio. Olha, um casarão maravilhoso, demolido, vai virar o quê? Provavelmente uma farmácia. Aqui, ó. Tinha aqui 2 sobradinhos, olha, 3 sobradinhos lindos aqui, ó, na rua Frei Caneca. Olha que bonitinho que eram essas casas aqui, virou o quê? Uma farmácia. Qual que é a arquitetura? Nenhuma. Isso aqui é arquitetura de lugar nenhum. É uma caixa quadrada. Olha o sobradinho, olha que bonitinho as casinhas, os telhadinhos. De novo, olha o casarão aqui, vai virar o quê? Um condomínio na Rebouças. Os casarões da Rebouças foram todos embora. Aqui, novamente, os sobrados, boom, prédio. Olha esse casarão aqui. Pô, esse aqui na Avenida Brasil é loucura. Tudo bem que esse prédio daqui eu acho bem bonito aqui. Uma coisa mais brutalista e tal, mas
Dá pra entender um pouco que esse é o ciclo de mudança que os bairros vão passando, que é essa questão de que o bairro ele vai perdendo identidade. Então, aquilo que tornava aquele bairro atraente para uma pessoa morar lá, ele vai se tornando cada vez menos atraente. E aí você vai tendo o quê? Isso é a mudança do bairro e da cultura do bairro que deixa de existir. O que é a Moca? A Moca já não existe mais. A Moca lá é um conceito. Perdizes. O que era o Perdizes que o pessoal se mudou? Pô, o Perdizes era o quê? Era um bairro que ficava entre bairros grandes. Você tinha um bairro entre a Pompeia, você tinha um bairro entre o Pacaembu, você tinha um bairro entre a Vila Madalena, você tinha um bairro entre a Barra Funda, que era era uma ilha entre 4 grandes avenidas, né? Entre a Doutor Arnaldo, a Pacaembu, a Sumaré e a... Eu sempre esqueço aquela lá de baixo. Água Branca. E era uma ilha de sobradinhos, com uma universidade, uma escola batista, um teatro, uma grande livraria e uma rua lá que era Cardoso de serviços. Só que era um bairro muito velho, com serviços muito antigos, então ele tinha um clima muito, muito gostoso. Você andava pelo bairro dos Perdizes, tinha um Parque da Água Branca, você andava pelo bairro da Água Branca, cara, você andava pelo bairro do Perdizes, né, ali perto do Parque da Água Branca, você tinha esse clima de árvore. Eu lembro que eu caminhava a pé da Barra Funda até a PUC, onde eu estudei. Cara, parecia que você estava andando no interior, às vezes, assim. Era um clima, assim, de totalmente calmo. Mesmo estando próximo ao Palmeiras, mesmo estando próximo à avenida, era um lugar onde mal passavam carros, assim, porque era uma região de casas, né? Era uma região de alguns prédiozinhos baixos. Era bem tranquilo, assim, principalmente uns horários um pouco mais cedo, às 4 da tarde, 3 da tarde, pô, mais próximo ao fim da noite, era muito pacato, né? Hoje, o que é o Perdizes? É... É o carro do ovo chegou! Tropa Doruan! É isso. É um monte de prédio, é um monte de obra, é um monte de coisa subindo, é um trânsito absurdo numa rua, num bairro que não cabe tanta gente. Então as pessoas mudaram pro Perdizes, porque Perdizes é um bairro calmo. É um bairro calmo? Ou era um bairro calmo? Ou será que era um bairro calmo? O Ipiranga passaram pela mesma coisa. O Ipiranga tá sofrendo um adensamento tão grande no Ipiranga, tão grande, que o que atraiu as pessoas pro Ipiranga não será o que sobrará do Ipiranga ao fim do adensamento do Ipiranga. E assim, eu entendo que o papo de adensamento urbano, ele é um papo muito necessário. Mas, o que a gente precisa entender é que existe também uma questão de especulação muito grande em São Paulo. E de que a gente precisa entender também é que essa movimentação, ela desconfigura os espaços urbanos. E às vezes você tá mudando para um lugar que ele não vai existir mais. A pessoa que mudou pra Moca, achando que a Moca era o bairro mais seguro de São Paulo há 5 anos atrás, como era vendido a Moca, ela não encontra mais o bairro mais seguro de São Paulo, porque não é mais o bairro mais seguro de São Paulo, como foi há muito tempo. Porque você vendeu tanto isso, você especulou tanto em cima disso, você construiu tanto em cima disso, que não se acompanhou a estrutura em cima disso. Então, às vezes, é necessário e é importante de se ter essa preservação do que é o ambiente daquele bairro. Acho que falta um pouco disso às vezes. Eu sei que isso tem no plano diretor, mas isso é muito pouco feito na prática. Sim, quais são as características fundamentais que fazem aquele bairro ser aquele bairro, né? O que faz uma Vila Mariana ser especial? Essa que é a grande pergunta. O que faz a Vila Mariana ser especial hoje? Por que a Vila Mariana é legal? O que a Vila Mariana tem que outros bairros não têm? O que você encontra na Vila Mariana? Porque acho que isso é o que... A cultura dos bairros, ela é uma cultura muito importante para a identidade de uma cidade. Por que a Liberdade ela é importante? Por que a Moca é importante? Por que o Ipiranga é importante? Por que a Paulista é importante? Por que Pinheiros é importante? Por que Deus me livre, a Faria Lima é importante, de certa forma? Por que ela não tem sua identidade, seu propósito, sua história, as suas raízes de arquitetura? Cada um tem a sua origem, cada um foi criado de um jeito. E o que eu vejo que a gente faz hoje dentro das cidades em que a gente vive, né, com a política de urbanismo que nós temos, a gente joga uma cândida nas nossas cidades, né? A gente joga uma água rasa, e a gente limpa tudo e deixa tudo com a mesma cara. Com a mesma cara, do mesmo jeito. A gente tira muito da identidade dos bairros, a gente tira muito da personalidade dos lugares que a gente vive. Aqui, ó, os bairros estão virando somente fronteiras territoriais, não existe mais identidade. Exatamente, a gente tira muito da cultura também, que torna aquele um espaço de habitação entre as pessoas. Uma coisa que eu acho especial na Moca, que ainda tem um pouquinho,
É um pouco que tem ainda do senso de identidade das pessoas de ocuparem espaços daqui, ou pelo menos de frequentarem coisas daqui, dessa coisa do tipo assim, pô, eu sou da Moca, eu vou na praça tal, eu vou no clube tal, eu vou no lugar tal, e eu gosto desse lugar, e eu curto esse lugar, eu frequento tal lugar, porque você tá fomentando a cultura daquela região, daquelas pessoas, você tá criando um grupo unido, pessoas com o mesmo ideal, com a mesma cabeça, em prol de um mesmo objetivo, em prol de cuidar da própria cidade. Só que quando a gente se condominiza, quando a gente condominiza a população, quando a gente joga as pessoas dentro de um condomínio, as pessoas deixam o seu bairro de lado. E vamos falar a real, muitas pessoas que moram na Vila Mariana, elas cagaram pela Vila Mariana. Elas estão importadas com o condomínio delas, o que importa é o condomínio. Elas querem entrar no condomínio, sair no condomínio. Ah, mas o bairro da Vila Mariana, a casinha que tá ali, ela quer que a casinha se foda. Foda-se a casinha, eu me importo com o meu condomínio. Não entrando no meu condomínio, meu amigo, exploda a casinha, exploda a velha da casinha, exploda a rua, que faça barulho. Não é? Esse é o problema hoje das grandes cidades, né? A gente não pensa mais as grandes cidades no espaço público. A gente pensa as grandes cidades pra mim. O que essa cidade me serve? Se não me serve, se não serve apenas a mim, que se foda. E é uma pena, velho. Acho que a Vila Mariana ela vai passar por isso daí, né? Acho que esse movimento das casinhas são pessoas que vão lutar ali à toa. A Moca passou muito por isso. Você anda em alguns bairros da Moca. Convido vocês a andar ali na Praça Visconde, aqui da Moca. Você vai encontrar várias casinhas no meio de condomínios. Tem, assim, prédios gigantescos em uma casinha. Prédio gigantesco, uma casinha. O pessoal foi ilhado. Tô com o áudio aqui na bomba. E é o que sobrou, né? E é ruim. E aí essas pessoas vão ficar lá até um dia que, vai vender e vai virar um Oxo, uma farmácia. E dane-se aquela casa, né? Porque, de novo, né? O pessoal que vai vender, ele não se preocupa se, pô, a história, a cultura, a identidade, o pertencimento, tudo mais, né? Dane-se. Dane-se. E acho que você vai falar assim, Ed, isso não importa. Exatamente isso, entendeu? E acho que esse que é o problema é isso, né? Tipo, é o dane-se. Qual que é o problema? Dane-se, eu só quero morar, dane-se, isso não importa, dane-se, eu só quero ir pro meu trabalho, dane-se. É exatamente isso. Por isso que a convivência nas cidades são ruins. A gente não pensa mais cidades para serem habitadas, a gente não pensa mais em praça, a gente não pensa mais em calçada, a gente não pensa mais em rua, a gente não pensa mais em segurança pública, a gente não pensa mais em qualidade do ar. Quando você entuxa 500 prédios numa rua, pô, eu posso falar isso porque eu vi isso acontecer no meu bairro, né? Quando você entuxa 500 prédios numa rua que tem uma via pra subir e uma via pra descer, irmão, aquilo vai formar trânsito. Não tem como. Hoje eu vejo trânsito em ruas aqui da Moca que nunca tiveram. Hoje a gente vê assaltos em rua da Moca que nunca tiveram. Antes, se alguém roubava alguma coisa aqui na Moca, a gente sabia quem roubou e onde roubou. Hoje você já não sabe mais. O povo vem de fora roubar. E é uma questão assim, vai se tornando uma parada meio insustentável. Pô, caminhos que eu demorava 10, 15 minutos pra chegar de carro, hoje é 30 minutos, no mínimo. Você fala, caralho, mano, 30 minutos, não é que tá trânsito, é que tem muita gente na rua. Você fala, que loucura, velho. E aí a qualidade de vida que atraiu as pessoas pra aquele lugar já não existe mais. Mas por quê? Porque dane-se, eu só quero um lugar pra morar. Porque eu só quero ir voltar do meu trabalho e dormir num lugar. E acho que a gente precisa entender a vida nas cidades além de espaços pra dormir. A gente precisa parar de condominizar a nossa vida, velho. A gente precisa começar a entender o espaço público como espaço de convivência. E além da porta do seu condomínio. Se a sua relação com a sua cidade termina no seu condomínio, você tá fadado a morar no Mad Max. O seu parque vai ser o shopping. A sua segurança vai ser seu porteiro. Porque assim, se a gente condominizar cada vez mais São Paulo e a gente não começar a entender que as cidades grandes, elas precisam ter... precisa ter estrutura, ela precisa ter parque, precisa ter calçada, precisa ter respiro, precisa ter bairro, precisam ter bairros que não tenham prédios. Tem bairros que não vai ter prédio. Ah, mas precisa adensar. Pô, beleza, vai adensar outro lugar. Nossa, mas é isso aí. Vai adensar pra lá. Pô, mas aí? E aí a gente vai melhorar o transporte público pra lá. Essa que vai ser a questão. Pô, mas e aqui? Não, aqui é um rolê histórico. Aqui é um rolê que é parte da identidade da cidade. Nossa, mas o tombamento, isso é terrível. Pô, mas isso aqui faz parte, mano, da história de São Paulo. Gente, se botar na mão dessas construtoras, elas pegavam um centro velho e passavam um trator. Pátio do colégio, Catedral da Sé. Nossa, deve ter hoje um velho numa construtora louca pra destruir. Pô, não dá pra gente derrubar a Catedral da Sé e construir um condomínio? Tá louco. A gente constrói um mal.
A gente dá um mal pra prefeitura. Vocês não querem um malzinho? A gente constrói umas 5 lojas de conveniência lá embaixo. É louco. Os caras querem metro quadrado pra vender essa porra, velho. É o sonho dessa rapaziada. É explodir o Copan e construir um prédio de espelho no lugar. Olha pra arquitetura de São Paulo, olha pra tudo. E a Vila Mariana é um exemplo disso, né? E aí esse bairro que era mega hypado, que era mega legal, que era mega bacana, daqui 5 anos, 2025, 2030, pode ser. Cara, vai ser cada vez mais insustentável morar lá. Ou vai ser, tipo, um bairro qualquer, né? Vai ser um bairro cheio de prédios, cheio de trânsito, muito menos árvore, barulho pra cacete. Vai ter uns restaurantes legais, mas o dia que deixar de ser na moda tá lá, eles vão pra outro bairro, já era, né? Uma pena. Aproveita que você jogou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!